A paz do Messias chamado Cristo Jesus e uma boa noite. Meus irmãos e minhas irmãs, eu já convido todos vocês para lermos juntos o 14º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Irmãos e irmãs, nós já sabemos que Ezequias foi um bom rei para o povo de Israel. Reinou bem, começou bem e reinou bem o seu reinado. E tudo o que ele fazia dava certo, porque o Senhor nosso Deus estava com ele, por causa que ele obedecia às leis e os mandamentos do Senhor nosso Deus. E agora eu convido todos vocês para nós entender, compreender como foi a trajetória do reinado de Manassés, filho de Ezequias. Também está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 9. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ainda um garoto, um menino com 12 anos de idade, com a grande responsabilidade de ser rei, liderar um povo, governar um povo. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Ele não tomou o exemplo de Ezequias, seu pai. Ele não tomou o exemplo que seu pai fez. Construiu altares para a adoração do Deus nojento, o Deus Baal. Fez poste da deusa Aserá, outra deusa maldita, e adorou as estrelas, coisas que o Senhor nosso Deus disse que não era para adorar nada, e nem copiar nada do que estivesse em cima no céu ou embaixo no céu. Construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado para sempre, e não ter colocado altares do Deus Baal, Deus nojento, e os postes da deusa Aserá, a deusa maldita. Nos dois pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou os seus filhos em sacrifícios no vale de Ben-Hinom. Fazia adivinhações, praticava magia e feitiçarias, e consultava adivinhações e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado com Manassés. Isso quer dizer que Manassés procurou a ser rejeitado pelo Senhor nosso Deus e a ser amaldiçoado pelo Senhor nosso Deus. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Aserá no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. Mas Manassés não tomou o exemplo do seu pai. E se o povo de Israel
obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que mandar a lei que Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra, que dei aos seus antepassados. Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados nojentos, ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme o seu povo ia avançando e Deus iria dando vitória. O arrependimento de Manassés. O arrependimento de Manassés. O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por isso, Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus. Cheio de humildade, ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu uma muralha muito alta em volta da cidade de Davi. A muralha começava no vale que ficava a oeste da fonte de Gion. Continuava na direção norte até o portão do peixe e passava ao redor da parte da cidade chamada Ofel. Manassés também colocou chefes militares no comando de todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. Ele tirou do templo as imagens dos deuses pagãos e o ídolo que havia colocado lá. Derrubou os altares que havia mandado construir no monte onde ficava o templo e em outros lugares de Jerusalém e os jogou fora da cidade. Consertou o altar do Senhor, ofereceu nele ofertas de paz e ofertas de gratidão e ordenou ao povo de Judá que adorassem o Senhor, o Deus de Israel. Pediu perdão e incentivou o povo a voltar a adorar o Senhor, nosso Deus. O povo continuou a oferecer sacrifícios nos altares pagãos, mas os oferecia somente ao Senhor, seu Deus. A morte de Manassés. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 21, versículo 17 e ao versículo 18. Todas as outras coisas que Manassés fez a sua oração a Deus e as mensagens dos profetas que falaram com ele em nome do Senhor, o Deus de Israel, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. A oração de Manassés a respeito de Deus e
todos os pecados, a resposta de Deus e todos os pecados que Manassés cometeu antes de se arrepender, isto é, a adoração de ídolos, os lugares pagãos de adoração que construiu os postes da deusa Aserá, a deusa maldita, e as imagens que mandou fazer. Tudo isso está escrito nas histórias dos profetas. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, e o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. Quase no final da sua morte, que Deus já tinha sentenciado a morte dele, Manassés morreu. Manassés morreu, governou. O reinado dele não foi um reinado bom. Quase no final foi que ele veio se arrepender e morreu. E agora o seu filho Amon ficou no lugar de Manassés como rei de Israel, como rei de Judá. O reinado de Amon de Judá está escrito no livro de 2 Reis também, capítulo 21, do versículo 19 ao versículo 26. Amon tinha 22 anos de idade, um jovem ainda, quando se tornou rei de Judá. 22 anos de idade, 22 anos de idade. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá, um jovem ainda. Ele governou 2 anos em Jerusalém, como Manassés, o seu pai, Amon, pecou contra Deus, o Senhor. Ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que o seu pai havia feito e os adorou. Mas ele não se arrependeu como o seu pai. Pelo contrário, Amon continuou pecando cada vez mais. Cada vez mais ele só pecava contra o Senhor nosso Deus, adorando o Deus Baal, o Deus nojento, a deusa Aserá, a deusa maldita. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Porém, o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon, e pôs o seu filho Josias no lugar dele como rei. Agora vem Josias, filho de Amon. Josias fica no lugar de Amon como rei, seu pai. Amon tomou o mau exemplo dos outros reis que fizeram muitas coisas erradas, adorando o Deus Baal, o Deus nojento, e a deusa maldita, a deusa Aserá. E agora Josias fica no lugar de Amon como rei. Agora, meus irmãos, vamos ver como procedeu Josias, filho de Amon.
quando começou a reinar em Judá. O reinado de Josias de Judá está escrito também no livro de 2 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 2. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Um menino ainda, com 8 anos de idade, começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi. E não se desviou nem para um lado, nem para o outro. A reforma religiosa feita por Josias está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 23, do versículo 4 ao versículo 20. No 8º ano do seu reinado, quando era ainda bem moço Josias, começou a adorar o Deus do seu antepassado Davi. E 4 anos mais tarde começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes da deusa Aserá, a deusa maldita, e as outras imagens de pedras e de metal. Na presença dele foram derrubados os altares do deus Baal, e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Aserá e as outras imagens de pedras e de metal. Os esmagalhou até virarem pó e espalhou o pó em cima das sepulturas das pessoas que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos malditos. Depois, queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifícios. Assim Josias purificou Judá e Jerusalém. Tirou tudo. O que era de estalta, tirando, quebrando. O que era de altar, feito para a adoração do deus Baal, derrubou tudo. Os postes da deusa Aserá também derrubou tudo, quebrou tudo, destruiu tudo. Ele fez a limpeza. Ele fez a limpeza em Judá e em Jerusalém. Purificou. Ele fez a mesma coisa nas cidades das tribos de Manassés e de Efraim, de Simeão e até de Naphtali, e nas ruínas ao redor daquelas cidades. Ele andou por todo o país de Israel, derrubando os altares, os postes da deusa Aserá e os outros ídolos, esmagalhando-os até virarem pó, e quebrando todos os altares de incenso. Depois voltou para Jerusalém. Um bom rei. Meus parabéns, Josias. Meus parabéns, Josias. Você não seguiu os conselhos nem o caminho do seu pai Amon. Se não tomou, não seguiu. O livro da lei é achado. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 22, do versículo 3 ao versículo 20. No ano 18 do seu reinado,
depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou os seguintes homens para fazerem os concertos no templo: Safã, filho de Azalias; Maaseias, o governador de Jerusalém, e o conselheiro do rei Joá, filho de Joacás. Eles foram falar com o grande sacerdote Ilquias e lhe entregaram o dinheiro que os levitas tinham recebido e trazido ao templo. Esse dinheiro tinha sido dado por gente das tribos de Manassés e de Efraim e do resto do reino de Israel, e também por gente das tribos de Judá e de Benjamim, e pelos moradores de Jerusalém. O dinheiro foi entregue aos homens que estavam encarregados dos concertos, e estes o usaram para pagar os trabalhadores que estavam reconstruindo e consertando o templo do Senhor nosso Deus. Deram o dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras trabalhadas e madeira para as vigas e para os outros concertos que deviam ser feitos nos edifícios que os reis de Judá haviam deixado cair aos pedaços. Os trabalhadores eram honestos em tudo, e os seus chefes eram 4 levitas: Jate e Obadias, do grupo de Merari, e Zacarias e Mesulã, do grupo de Coate. Eles eram chefes também dos guardas dos portões e de todos os outros homens que trabalhavam no templo. Todos os levitas sabiam tocar bem instrumentos musicais, e alguns deles eram escrivães, outros eram fiscais e outros eram guardas dos portões. Enquanto entregavam o dinheiro que havia sido dado para o templo, Ilquias achou o livro da lei de Deus e a lei que o Senhor tinha dado por meio de Moisés. Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei. Safã, achei aqui o livro da lei, Safã. Safã, achei o livro da lei do Senhor nosso Deus que ele deu para Moisés. Achei o livro da lei aqui no templo. E deu o livro a Safã. Safã disse: cadê? Deixa eu ver. Trouxe para ele ver. Então ele deu o livro a Safã. Este o levou ao rei e prestou o seu relatório, dizendo: Josias, ó meu rei, nós, seus servidores, fizemos tudo o que o Senhor mandou. Pegamos o dinheiro que estava no templo e o entregamos aos trabalhadores e aos seus chefes. Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. Ele achou esse livro no templo. Ele achou esse livro lá no templo e me mostrou. E eu pedi o livro e ele trouxe para mim. E agora
estou com ele aqui, Josias, meu rei. E leu o livro em voz alta. Quando Josias disse, então leia ele para mim, eu quero ouvi-lo. Leia ele para mim. E leu o livro em voz alta para o rei Josias. Quando ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Elquias e a Aicã, filho de Safã, e a Abidom, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Israel e de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está muito irado conosco, porque os nossos antepassados não obedeceram às ordens do Senhor, nem fizeram o que este livro manda. Então nós não vamos tomar o mesmo exemplo dos nossos antepassados. Vamos fazer tudo, vamos cumprir tudo o que este livro está falando. Pois este livro é a lei do Senhor nosso Deus. É a palavra do Senhor nosso Deus. Então Ilquias e os homens que o rei tinha enviado foram falar com uma profetisa chamada Uda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Arás, era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Uda o que havia acontecido. E ela lhe disse que voltassem e dissessem ao rei Josias a seguinte mensagem de Deus: eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo com todos os castigos escritos no livro que foi lido para o rei de Judá. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto ao rei Josias: você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim. Eu vi, Josias, você quando se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu ouvi a sua oração, Josias, eu ouvi a sua oração. E por isso só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém e o seu povo, vou deixar que você morra em paz. Mas enquanto você for vivo, eu não castigarei
o povo de Jerusalém: esta cidade eu não castigarei enquanto você estiver vivo. Então os homens levaram ao rei essa resposta. Josias renova a aliança com Deus. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 3. O rei Josias mandou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem, e todos foram juntos até o templo do Senhor nosso Deus, acompanhados pelos sacerdotes, pelos levitas e por todo o resto do povo de Jerusalém e de Judá, desde os mais importantes até os mais humildes. Então o rei Josias leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma, e também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. Então Josias fez com que todo o povo de Jerusalém e da tribo de Benjamim prometesse ser fiel à aliança. Assim os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança feita com Deus dos seus antepassados. Porém Josias acabou com todos os ídolos nojentos que havia nas terras dos israelitas e fez com que todos os israelitas adorassem o Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aleluia. Glória a Deus. Josias foi um bom rei, portanto tenho o meu grande respeito, tenho o meu maior respeito. Josias, tenho meus parabéns. Foi um bom rei, tomando o exemplo do seu bisavô Ezequias e do seu parente rei Davi, que foi um bom rei para Israel. A comemoração da festa da Páscoa está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 23, do versículo 21 ao versículo 23. Repito, a comemoração da festa da Páscoa está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 23, do versículo 21 ao versículo 23. Capítulo 35. Josias, o rei Josias, comemorou em Jerusalém a festa da Páscoa, em honra de Deus o Senhor, no dia 14 do primeiro mês. A Páscoa do Senhor é todo dia do mês de Abib, o mês de Abib, no dia 14. Somente no dia 14, não é de mês em mês, de mês em mês, não, é de ano em ano. Lembrem-se, foram mortos os carneiros para a festa. Ele, pois, os
sacerdotes nos seus lugares de serviços no templo e os animou a fazerem bem o seu trabalho. Depois mandou chamar os levitas que ensinavam a lei de Deus a todos os israelitas e que eram separados para o serviço do Senhor, e lhe disse: ponham a arca da aliança no templo, construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Daqui em diante vocês não precisarão carregá-la nos ombros. Isto, os levitas. Dediquem-se ao serviço do Senhor, nosso Deus, e do seu povo de Israel. Só quem carregava a arca, somente de um lado para outro, os levitas, os escolhidos para levarem a arca de um lado para outro. Somente eles, outros não. Portanto, não se enganem. Organizem-se para o serviço por grupos e por famílias, de acordo com as ordens escritas pelo rei Davi de Israel e pelo seu filho Salomão. Os grupos devem ser organizados de acordo com os grupos de famílias do nosso povo, a fim de que haja um grupo de levitas à disposição de cada grupo de famílias. Matem os carneiros para a Páscoa. Purifiquem-se e preparem a festa, a fim de que os seus irmãos, os outros israelitas, comemorem a Páscoa de acordo com as ordens que Deus nos deu por meio de Moisés. Do seu gado e dos seus rebanhos, o rei Josias deu ao povo os animais para a festa da Páscoa: 30.000 carneiros e cabritos e 3.000 touros. As autoridades também deram ofertas ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, e Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo do Senhor nosso Deus, deram aos sacerdotes 2.600 carneiros e cabritos e 300 touros para os sacrifícios da Páscoa. Os chefes dos levitas, com Conanias, os seus irmãos Semaías e Natanael, e também Netanael, vou ler de novo. Os chefes dos levitas, Conanias, os seus irmãos Semaías e Netanael, e também Asabias, Jeiel e Josabade, deram aos levitas 5.000 carneiros e cabritos e 500 touros para a Páscoa. Quando tudo estava pronto para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares e os levitas se juntaram em grupos de acordo com o que o rei havia ordenado. Aí foram mortos os carneiros e os cabritos. Os levitas tiravam a pele dos animais, davam o sangue aos sacerdotes, e estes borrifavam o altar com ele. Entregaram ao povo, segundo os grupos de famílias, a gordura dos animais, que seria queimada como
sacrifício a Deus o Senhor, de acordo com o que a lei de Moisés manda. E fizeram a mesma coisa com os touros. Depois assaram os animais de acordo com a lei, cozinharam as outras ofertas sagradas em panelas, caldeirões e frigideiras, e distribuíram rapidamente para todo o povo. Em seguida, os levitas prepararam o que era deles, e dos sacerdotes, os descendentes de Arão. Os levitas precisaram fazer isso porque os sacerdotes ficaram ocupados até a noite, oferecendo a Deus, o Senhor, os animais que eram completamente queimados e a gordura. Os cantores do grupo de Asaf estavam nos seus lugares de acordo com as ordens do rei Davi e de Asaf, de Emã e de Jeduntum, o profeta do rei. Os guardas também estavam nos seus lugares, guardando os portões do templo do Senhor nosso Deus. Nenhum deles precisou abandonar o seu posto, pois os seus colegas, os outros levitas, prepararam a parte dos sacrifícios que eram deles. Assim, tudo foi feito naquele dia para a adoração de Deus, o Senhor nosso Deus, como o rei Josias havia ordenado. Comemoraram a festa da Páscoa em honra do Senhor nosso Deus e apresentaram as ofertas que eram completamente queimadas no altar. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento. Desde o tempo do profeta Samuel, os israelitas nunca haviam comemorado uma festa da Páscoa como esta. Nenhum outro rei de Israel comemorou a festa como Josias fez com os sacerdotes e os levitas, com o povo de Judá e de Israel que estava presente e com os moradores de Jerusalém. Foi no ano 18 do seu reinado que essa Páscoa foi comemorada. Só houve mesmo Josias, filho de Amon, que se dedicou ao Senhor nosso Deus por completo. O fim do reinado de Josias está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 23, do versículo 28 ao versículo 30. Depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco do Egito marchou com o seu exército para lutar em Carquemis, que ficava na beira do rio Eufrates. Josias saiu com o seu exército para lutar contra ele, mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem: Rei de Judá, você não tem nada a ver com esta luta. Eu não vim lutar contra você, mas contra os meus inimigos, e Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo, portanto, se você lutar contra Deus, ele o destruirá. Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso que
Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou e marchou para lutar contra Neco no vale de Megido. Os soldados egípcios atiraram flechas contra Josias e ele gritou para os seus oficiais: estou gravemente ferido, tire-me daqui. Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra e o puseram em outro carro e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O profeta Jeremias compôs uma lamentação em honra de Josias. Até hoje, os cantores e as cantoras cantam essa canção. Quando choram a morte de Josias, já se tornou costume em Israel cantar essas canções que se acham na coleção de lamentações. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade em obediência à lei de Deus, o Senhor. Tudo o que ele fez, desde o começo até o fim do seu reinado, está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. Meus parabéns, rei Josias. Reinou bem, mas não deu ouvido para a voz do Senhor nosso Deus, quando o rei Neco disse que o Senhor foi quem mandou ele para lutar, mas não foi para lutar contra Josias, e se Josias fosse lutar contra Neco, o Senhor nosso Deus se voltaria e o mataria. Então ele duvidou, mas governou bem o povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. O reinado de Joacás, de Judá. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 23, do versículo 30 ao 34. O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias. Joacás, filho de Josias, ficou no lugar de Josias para reinar no lugar dele. E o colocou como rei em Jerusalém, em lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos. Ele governou 3 meses em Jerusalém. Jovem ainda, 23 anos. Joacás foi tirado do trono pelo rei Neco do Egito, o qual também obrigou o povo de Judá a pagar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. O rei Neco pôs Eliaquim, irmão de Joacás, como rei de Judá e de Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Joacás foi levado por Neco para o Egito. O reinado de Joaquim de Judá está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 23, do versículo 35 ao e o capítulo 24 e o versículo 6 do livro de 2 Reis também. Joaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de
Judá e governou durante 11 anos em Jerusalém. Ele fez aquilo que não agrada ao Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, prendeu Jeoaquim e o mandou preso com correntes para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns objetos do templo para a Babilônia e os colocou no seu palácio. O resto da história de Joaquim, as coisas nojentas que fez e as coisas e as acusações que foram feitas contra ele, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. E o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. O reinado de Joaquim de Judá está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 24, do versículo 8 ao versículo 17. Joaquim tinha 18 anos de idade, um jovem ainda, quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Na primavera daquele ano, o rei Nabucodonosor mandou prendê-lo e levá-lo como prisioneiro para a Babilônia, levando também os objetos mais valiosos que havia no templo do Senhor nosso Deus. E Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Joaquim, como rei de Judá e de Jerusalém. O rei Zedequias de Judá está escrito também no livro de 2 Reis, capítulo 24, do versículo 18 ao versículo 20. E também em Jeremias, capítulo 52, do versículo 1 ao versículo 3. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. E também não se humilhou diante do profeta Jeremias, que anunciava a mensagem do Senhor, nosso Deus. A tomada de Jerusalém. Está escrito também no livro de 2 Reis, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 21. E em Jeremias também está escrito no capítulo 52, do versículo 3. Vocês podem ir lá que vocês vão ver. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a jurar pelo nome de Deus, que seria seu aliado. Foi teimoso e não quis se arrepender e voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, as autoridades de Judá, os sacerdotes e o povo estavam pecando cada vez mais, seguindo o exemplo dos povos pagãos e adorando ídolos. Com isso, profanaram o templo que o Senhor, nosso Deus, havia escolhido como o lugar santo onde ele devia ser adorado. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, continuou a avisá-los por meio dos seus profetas, porque tinha pena do seu povo e do templo, a sua casa, mas eles riram desses mensageiros de Deus. Rejeitaram as suas mensagens e zombaram deles. Finalmente Deus ficou tão irado com o seu povo que não houve mais
remédio. Então Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com o seu exército contra eles. Ele matou os moços à espada, até mesmo no templo, e não teve dó de ninguém, nem dos moços, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Deus entregou todos nas mãos do rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor. Este pegou todos os objetos do templo do Senhor nosso Deus, os grandes e os pequenos, todos os tesouros do templo, do rei e das altas autoridades, e levou tudo para a Babilônia. Os soldados queimaram o templo do Senhor nosso Deus, derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os objetos de valor. Os moradores de Jerusalém, que não foram mortos, foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Assim se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias: o país ficará em ruínas 70 anos, e durante todo esse tempo a terra vai guardar os seus sábados e descansar. A terra já não vai mais trabalhar. A terra já não vai dar mais os frutos. Vai descansar. O decreto de Ciro está escrito no livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito, e também por meio de leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês, que são seu povo, vão a Jerusalém, e peço que Deus esteja com vocês. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém.